Ela tem 11 anos, mas já aprendeu as manhas da profissão. Não entra no motel ou no carro sem receber o dinheiro antes, guardado sempre por uma amiga. Não conhece o pai e sua mãe não se importa com quem e onde ela dorme. Ela se acha igual às outras meninas que fazem o programa, mas com uma diferença. Eu ainda não tenho peito. Olá, está começando mais um TVT Entrevista. No programa de hoje, vamos falar de um assunto muito importante, a exploração sexual infantil. Este crime atinge milhares de crianças e adolescentes no mundo inteiro. E aqui no Brasil não é diferente. Hoje, o programa conta com a presença do professor e assistente social João Gabriel Manzi. Muito obrigado, professor, por aceitar nosso convite. O que pode ser considerado uma exploração sexual? A exploração sexual, ela é tudo que resulta em remuneração em espécie, tanto para menino quanto para menina. Então, tudo que envolve a remuneração em espécie, que envolve dinheiro, tanto diretamente para a criança quanto para terceiros, é considerado exploração sexual. Professor, como essas crianças, elas são introduzidas nesse mundo? Olha, às vezes por uma falta de atividades extracurriculares da escola, às vezes por própria ociosidade do tempo, falta de políticas de atenção socioeducativa para criança e adolescente, ausência de renda para a família, são fatores que acabam levando a criança à atividade de exploração sexual e a próprio envolvimento de parentes, vizinhos ou algum adulto que tenha algum envolvimento já com a família dessa criança. Professor, dentre os jovens que são explorados, tem algum perfil? E dentro desse perfil, quem são os mais atingidos? São os meninos ou são as meninas? A predominância de exploração sexual vem do sexo feminino, mas tem um grande contingente de abuso e exploração sexual para meninos também, mas preponderantemente vem do sexo feminino. A faixa etária deles gira em torno de 6 a 15 anos de idade, principalmente de bairros que estejam em situação de vulnerabilidade social ou que estejam em fragilidade social. Essa faixa etária é entre os meninos e entre as meninas? Isso. Certo. E quais são as consequências na vida dessas crianças? Olha, às vezes as expressões do abuso sexual não aparecem de imediato, mas nos relacionamentos sociais dessas crianças acabam aparecendo alguns indicadores, o que pode afetar o desenvolvimento dessa criança, ou próprio do adolescente, considerando ele como sujeito peculiar em desenvolvimento. Então, acontece sintomas de depressão, né, isolamento social, alguns indicadores físicos, né, que muitas vezes causam uma mutilação própria, né, sintomas de doenças sexualmente transmitíveis. Então, uma série de indicadores aí acabam aparecendo com a exploração sexual e que acaba interferindo no desenvolvimento dessa criança e até do adolescente também, que pode não se expressar de imediato, mas nas suas relações sociais acaba se expressando e atrapalhando o seu desenvolvimento. Professor, a Regiane ela entrou num assunto importante, que é as consequências. Essas consequências, quando se tornam visíveis, como você mesmo citou, pode acontecer algum bullying, assim, as crianças serem prejudicadas? Sim, como muitas vezes esses indicadores aparecem e a maioria das pessoas não sabem o histórico completo, né, daquele fato, é normal que ocorra uma espécie de exclusão, bullying por parte de outras crianças ou adolescentes, uma falta de compreensão, inclusive por parte da família, caso ela não saiba, ou por falta de conhecimento de profissionais envolvidos com essa criança. Então pode ocorrer sim uma espécie de discriminação ou exclusão social por ela muitas vezes se enclausurar, por ela muitas vezes não permitir o toque, pela criança também acabar tocando em assuntos que envolvam atividade sexual de forma prematura. Então, tudo isso pode gerar uma discriminação, sim, tanto por parte de adultos, inclusive profissionais, como por parte de outras crianças e adolescentes. Professor, até para alertar os pais que estão assistindo o TVT, entre esses indicadores, tem algum que sobressai, que as crianças apontam mais depois de passar por um abuso? Físico, né? São sintomas, inchaço, né?
uma gravidez inesperada numa idade imatura, né? As próprias doenças sexualmente transmissíveis, hematomas, esses são alguns indicadores físicos. De indicadores comportamentais vem o isolamento, interesse por assuntos sexuais de forma prematura, desenhos que envolvam a questão sexual são indicadores comportamentais que podem ser um indício de exploração sexual. A nossa equipe foi às ruas e perguntou a opinião das pessoas sobre a exploração sexual. Qual é a sua opinião sobre a exploração sexual infantil? Minha opinião é que é um crime absurdo, que muita gente faz vista grossa, que faz de conta que isso não acontece, enquanto isso várias crianças sendo prostituídas, sendo abusadas, ao invés de estar estudando, estar brincando, sendo felizes. Minha opinião é bem clara, né? Isso aí é uma coisa que não se deve admitir, independente não só da exploração infantil, né? Como um todo, a exploração sexual. Eu fico muito indignado com esse tipo de atitude. A exploração sexual infantil é um atraso, porque acaba causando reflexos futuros na criança, né? Traumas e consequências tanto profissionais como com relação às pessoas, à sociedade. Então acho totalmente atrasado, acho uma ignorância e a gente tem que cuidar mais das nossas crianças. Eu acho que é o cúmulo do absurdo. Eu não tenho o que dizer assim, acho que tem que ser repudiado esse tipo de atitude e tem que ter uma maior intervenção. E as pessoas que sabem e ficam caladas, eu acho que também elas são cúmplices desse tipo de crime. Então, assim, a minha opinião, eu repudio esse tipo de atitude. Professor, uma curiosidade desse vídeo é que muitas pessoas elas não quiseram participar, não quiseram responder à nossa equipe. E a nossa equipe também levantou dados do Disque Denúncia sobre abuso e exploração sexual, que é um serviço prestado pelo governo federal, no período de maio de 2003 a fevereiro de 2005. E foram contabilizados 1.506 casos de exploração sexual. Eu queria saber, esse número ele é real? As pessoas elas têm medo de denunciar ou elas acham que isso é uma prática comum? Na verdade, a gente, pelo Disque, já tem dados mais concretos agora do ano de 2013. E a gente percebe uma elevação principalmente no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, inclusive por conta de megas eventos que vem acontecendo na área esportiva, principalmente, tem atraído a questão da exploração sexual. Então, o número de denúncias aumentou muito de 2010 para 2013. Agora, com relação ao fato de existir receio, sobre a denúncia, ocorre primeiro que muitas não conseguem identificar o que realmente é a exploração sexual, porque a exploração sexual não envolve só o toque físico necessariamente, Você expor a criança a ver uma atividade sexual e principalmente agora por meio de meios eletrônicos, internet, redes sociais, também pode ser considerado uma forma de exploração sexual. Então, uma falta de conhecimento sobre o sistema de garantia de direitos da criança e adolescente também impacta nessa questão das pessoas terem receio de fazer a denúncia com relação à exploração sexual. Professor, a gente sabe que tanto nas cidades grandes quanto nas cidades pequenas, mais para o interior, acontece casos de abuso e exploração sexual. Qual dessas cidades apresenta o maior número de casos? A exploração sexual, ela acontece mais em grandes metrópoles, em cidades que a gente considera de grande porte, O abuso sexual, ele acontece tanto na área rural quanto urbana, tanto em cidade grande quanto em cidade pequena. Mas pelo próprio volume de pessoas, a incidência de exploração sexual é mais comum em grandes metrópoles, em cidades consideradas de grande porte. Inclusive aquelas que têm uma política cultural de turismo, que tem um viés econômico com o turismo, o índice de exploração sexual infantil pode ser elevado nessas áreas. E existem momentos que essa prática acontece com mais frequência? Um momento que a gente vai viver no Brasil agora, como de eventos grandes como a Copa do Mundo, futuramente Olimpíadas, Carnaval, é um período que está mais propício à atividade de exploração sexual. Professor, você acredita que a cultura brasileira contribui com o aumento nos casos da exploração sexual? De que forma ela contribuiria?
Sim, né? O brasileiro, por ser um país tropical, tudo, ele tem uma cultura de exposição do corpo, uma cultura muito voltada para a questão sexual, então acaba tendo incentivo para a exploração sexual, tanto da mulher quanto da criança e adolescente. Então, com a propensão, o aumento, né, da questão das mídias sociais, né, da própria internet, e agora com esses eventos, né, o movimento turístico no Brasil é muito intenso, o que acaba contribuindo para a questão da exploração sexual, principalmente da criança e adolescente. Então, a cultura brasileira acaba propiciando condições, ela não determina, mas ela dá certas condições para a exploração sexual, sim. Professor, a respeito desse folder que o senhor trouxe aqui no programa, o que o senhor pode falar para a gente a respeito desse 161, que é o Disque Denúncia? Essa é uma campanha que iniciou no dia 12 de maio, em Ribeirão Preto, uma forma de combater, por conta desse período de mega eventos, uma forma de combater a exploração sexual. Então a gente começou uma campanha pela Secretaria Municipal de Assistência Social, junto com o Ministério do Trabalho e o Ministério Público Federal. É uma campanha para incentivar as pessoas a ligarem para o Disque Denúncia, é feito de forma anônima, não precisa ter identificação da pessoa que está fazendo a denúncia. Então, uma campanha justamente no mês que 18 de maio é o dia da campanha contra a exploração sexual. Então, é um folder que em Ribeirão não foi diferente, uma campanha que ocorre no Brasil todo. Em Ribeirão está acontecendo essa campanha, principalmente agora no período de Copa. Muito obrigado pela presença, professor João. Espero que esse assunto tenha esclarecido um pouco mais para os nossos telespectadores. Obrigado. Está ficando por aqui mais um TVT Entrevista. Até a próxima.